E passei um período de muito trabalho. Quer dizer, até hoje a gente tem muito trabalho, mas eu passei um período de muito trabalho e sempre viajando muito para buscar produtos, qualidades e coisas novas para a empresa. Mas numa feira que foi no Texas, Santo Antônio, Texas, eu cheguei, eu me lembro que eu não estava muito bem, eu fui para a palestra, eu não conseguia entender nada, me deu um pane assim, mental, e eu falei assim, olha, Altomir, eu não sei o que está acontecendo comigo, eu não estou conseguindo entender nada, e não conseguia ficar em pé. Eu falei assim, eu não tenho condição física de jantar com o fornecedor, eu não estou conseguindo ficar em pé, não sei o que está acontecendo. Aí eu cheguei em casa, minha mãe falou assim, olha, você tem que fazer um check-up geral. E eu fui, ela chamou na época um médico da família para ir lá em casa, que é um gastroenterologista, chamou, ele pediu vários exames, isso foi em 97. No final de 97, eu vim descobrir que eu estava com hepatite C. Hepatite C. Naquela época, eu não sabia bem o que era essa doença. Aí depois que eu vim me tratar e saber mais o que era. Eu também estava com muitos sintomas. Eu estava muito amarela. Meu ventre, minha barriga estava muito grande, de algumas pessoas perguntarem se eu não estava grávida. Estava muito grande. Eu estava sem força nas pernas. Eu morava numa casa, é a casa que eu moro hoje, mas era formada. Assim, um corredor tinha mais ou menos uns 20 metros. Eu, quando saía do quarto, eu não tinha força para chegar na sala. Eu andava devagarzinho, falei, meu Deus, como que eu vou chegar lá? Eu não tinha força nas pernas para andar. E eu já estava também com ascite, que é aquela barriga d'água, né? E cheguei nessa médica, por isso que aquela confusão mental já era do fígado, porque a pessoa, o fígado, quando está muito ruim, no estado muito ruim, traz aquela confusão mental. Por isso que naquela feira eu não conseguia entender o que estava falando. Então, a médica falou para mim, fui lá, ela me deu 4 livros sobre hepatite C. Aí que eu vim saber o que era. Aí eu vim saber que a hepatite C, ela é uma doença que se descobriu em 1990, se descobriu o vírus da hepatite C, e meu primeiro filho foi normal, o meu segundo filho foi prematuro, e 7 meses e meio, e o médico me deu transfusão de sangue no segundo filho. Uma coisa que não precisava me dar, que o meu hematócrito estava 27, não precisava tanto tomar isso aí. Mas naquela época, era um dos melhores médicos, ginecologista de Copacabana, e não sabiam desse perigo a contaminação por transfusão de sangue. E eu vim saber, pelos livros que essa médica me deu, que depois de 10 anos da pessoa com hepatite C, a pessoa passa a ter cirrose hepática e câncer hepático, que é hepatocarcinoma. Eu, quando vim descobrir, meu filho, esse segundo filho, já estava com 22 anos. Então, faziam 22 anos que eu estava com essa doença e eu não sabia. E pelos livros também eu vim saber que essa doença, quando os sintomas começam a manifestar, é porque você já está assim, em último grau da doença. Então, eu passei esse tempo todo sem sintoma nenhum. Eu, há anos anteriores, eu sentia muito cansaço. Eu tinha minha mão muito amarela. Até perguntava assim, você come muito mamão? Eu disse, não, como às vezes. Porque minha mão era muito amarela, sempre foi muito amarela. E eu tinha uma cor assim, muito amarelada também. E tinha, às vezes, ficava muito cansada. Sempre até... A Rita, às vezes, quando falava, está cansada, né? Já brincava comigo, eu estava sempre cansada. Mas eu não sabia que era problema do fígado. E no livro dizia que depois de 10 anos seria difícil a cura pela medicina. Uma porcentagem pequena se curava pela medicina, que até hoje não existe cura pela medicina para a hepatite C.
né? Existe um interferon. E ali eu enfrentei uma coisa que eu compartilhando com vocês, nesse tempinho, não dá para eu colocar o que realmente aconteceu, o que eu senti. Muitas vezes eu conto, muita gente ri do que eu falo, mas foi muito duro passar pelo que eu passei. Foi muito duro. Porque, como eu falei com vocês, eu sempre fui uma pessoa assim, de ter sonhos, ter futuro, de ter esperança, de crer no amanhã. E eu passei a ver que minha vida estava por pouco tempo. Então começou a entrar em mim um grande desapontamento pela vida. Eu fiquei muito desapontada. Eu sei que há circunstâncias na vida da gente que a gente fica, acho que nesse mundo aqui, quando a gente vive aqui, temos que sempre saber que desapontamentos vêm, não é? Eu acho que a pessoa que, para ser bem sucedida na vida, tem que saber que desapontamentos todos nós teremos na vida, não é? Porque de um jeito ou de outro vem desapontamentos. E eu creio que uma das coisas mais maravilhosas que Deus faz conosco é nos encorajar sempre, não é? Na Bíblia sempre está escrito: tende bom ânimo, eu venci e vós vencereis. Então a coragem é uma coisa que Deus nos dá, é uma coisa que vem de Deus, não é? E eu fiquei naquela época muito desapontada porque eu não tinha mais futuro, eu não tinha mais esperança, meus sonhos acabaram. Eu vi que eu ia morrer. Eu perguntei para a médica: quanto tempo eu tenho de vida? Ela me falou: eu não sei, só quem sabe é Deus. Eu tinha que fazer uma biópsia no fígado para saber como estava meu fígado, se estava já tomado, como é que estava o grau. Não pude fazer porque eu estava com hemorragia. Então eu não pude fazer a biópsia, a médica não fez. Ela falou: não vou arriscar fazer e você entra na hemorragia e morre lá na biópsia. Então ela não fez. E eu entrei numa depressão profunda. Eu fiquei sem trabalhar quase um ano. Eu era muito assim, dinâmica, né? Sempre fui muito dinâmica. Fiquei sem trabalhar quase um ano em casa, sem poder sair, porque eu estava sem força nas pernas, a barriga muito grande, sem poder comer. E direito, minha alimentação era muito limitada. E eu entrei num grau de depressão muito grande. Eu entrei numa fase que eu nunca... fui para um lugar que eu nunca pensei que eu pudesse ir, sem esperança, desencorajada, desapontada com a vida. Então eu passei por essa fase muito difícil. E eu nasci num lar cristão, né? Meu pai, eu via sempre meu pai falar que meu avô, o pai dele, teve um câncer no pâncreas. E a minha avó era uma mulher muito de fé. E eles oraram, pediram a Deus para curar o meu avô. E meu avô foi totalmente curado. Ele, depois de um mês de cama, câncer no pâncreas é o câncer mais veloz, que mata em 6 meses, né? Meu avô ficou, e o médico mandou ele para casa para morrer, porque não tinha mais jeito. Se agora não tem jeito, imagina naquela época, né? Mais de 50 anos atrás. Então, eu fui criada, meu pai contando essa história. E minha avó pediu a Deus mais 15 anos de vida para o meu avô, segundo o rei Ezequias, né? E meu avô viveu mais 15 anos de vida, certinho. Se ela tivesse pedido 30 anos, né? Teria acontecido também. Então, mas o meu avô, ele se levantou da cama num dia e eu quero feijão sem comer há um mês, pediu: eu quero feijão e arroz e quero comer. E dali ficou curado. E eu achava que isso iria acontecer comigo, que um dia eu me levantar boa, né, curada. Mas isso não aconteceu comigo. Eu estava cada dia mais fraca, pior, com mais depressão. E eu falava: cadê esse Deus que curou meu avô? E eu passei a ler, já tinha lido muitas vezes, passei a ler sobre
os evangelhos, sobre os milagres de Jesus. Passei a ler Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas passei a ler com foco nos milagres que Jesus realizou. Passei a ler prestando atenção em cada milagre que ele realizou. Eu ficava pensando, será que Jesus deixou de curar alguém? Será que ele não quis curar alguém? Será que não foi vontade dele curar alguém? Aí eu lia, examinando se ele não quis curar alguém. Pelo contrário, ele sempre incentivou a fé. E eu fiquei pensando, se Jesus curou a todo mundo, se ele, aí eu fui lá para Hebreus, se ele é o mesmo Deus ontem, hoje e eternamente, o que ele realizou no passado, ele tem que realizar agora. E um certo dia eu estava lendo no livro de Marcos, o Evangelho de Marcos, no capítulo 11. Eu estava lendo, eu me lembro que eu estava sentada na escrivania, assim. E eu estava mais chorando do que lendo. Eu sentava assim e eu chorava, mas chorava muito. Acho que minhas lágrimas até acabaram, de tanto que eu chorei. E eu estava lendo, chorando, assim, lendo, parava, chorava. E Marcos 11, no versículo 23, que diz assim: qualquer que disser a esse monte pode ser qualquer problema na vida de qualquer pessoa. Qualquer pessoa que disser a esse monte, vai e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser será feito. Eu li esse versículo e estava passando para o outro, quando eu ouvi uma voz aqui dentro do meu coração. Uma voz dentro do meu coração, que eu levei um susto. E essa voz dizia assim para mim: por que você não diz que está curada? Por que você não diz que está curada? Me perguntou uma vez só. E eu, naquele momento, eu parei de chorar. Aí li o versículo outra vez, para meditar no versículo, né, que eu estava com a mente aérea. Qualquer que disser a este monte, vai e lança-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo que disser será feito. Aí eu prestei atenção, nesse versículo fala 3 vezes em dizer ao monte, não é? Tudo que disser será feito. Aí eu fiquei prestando atenção, eu tenho que dizer que eu estou curada? Aí a minha mente pensou rápido, e meus exames que eu acabei de fazer estão todos positivos, as transaminases altas. Como é que eu vou mentir? Eu não posso mentir. Aí, aquela mesma voz dentro do meu coração me falou assim: você crê nos exames ou você crê na palavra de Deus? Ou você crê na Bíblia, no que Jesus fez, que Jesus curou a muitos? Você não crê que Jesus cura? Naquele momento, sabe o que é vir um entendimento na sua mente? Vinha assim aquela luz. Eu encontrei o que eu estava procurando. Eu encontrei a solução. Eu encontrei o caminho. Encontrei a luz no fim do túnel. Eu, olha. E aquela voz não falou mais. Eu tenho que crer na palavra de Deus e não nos exames. Eu tenho que crer no que Jesus fez e não nos exames. Não sou contra médico não, gente. Mas a fé é você crer na palavra de Deus. Aí eu descobri o caminho, descobri a solução. Sim, eu esqueci de falar. Eu tinha tido, antes de descobrir que eu estava com hepatite C, eu tinha tido hipertiroidismo, hipotiroidismo e tiroidite de Hashimoto. Diz a médica que era consequência da hepatite. É ela que falou isso. Então,
Eu estava com isso tudo, tinha cisto na tireoide também, tinha feito mapeamento da tireoide, tinha cisto na tireoide. Aí eu falei assim, aproveitei essa luz, esse entendimento e botei tudo quanto é doença minha no pacote. Comecei a botar a mão aqui na garganta e falar assim, no nome de Jesus, tireoide, produza os hormônios normais. Eu falei baixinho, não falei assim como eu estou falando agora, não. Eu falei, no nome de Jesus, muito acanhada, que era uma coisa nova para mim, uma coisa muito nova, que eu nunca tinha ouvido ninguém falar, embora tenha sido criada no lar cristão, nunca tinha ouvido ninguém falar isso. Aí eu botei a mão, produza os hormônios normais no nome de Jesus. Botei a mão no meu fígado, que eu tinha quase certeza que estava canceroso. Aí eu botei fígado, no nome de Jesus, vai ficando limpo, vai limpando. Eu quero meu fígado como de neném, limpinho, sem nada. Aí, aquilo ali foi me fazendo um bem tão grande, foi me trazendo uma esperança. Aquela esperança que eu tinha antes começou a voltar dentro de mim. Mas eu comecei a falar toda hora ia para o banheiro, fígado, você está limpo, no nome de Jesus. Tireoide, produza os hormônios normais, no nome de Jesus. Ia tomar banho, botava a mão no fígado e na tireoide. Fígado, você está limpo, você está como o fígado de um neném. Comecei a falar assim. Olha, cada vez que eu falava isso, a minha esperança foi voltando. Cada vez que eu falava isso, a tristeza ia saindo de mim, o desapontamento ia saindo, a falta de coragem foi saindo, as lágrimas acabaram. Fiquei também curada da depressão, eu estava com a depressão altíssima, sem tomar remédio nenhum, porque não é que eu seja contra remédio, não, mas eu nem sequer sabia que aquilo que eu estava passando era uma depressão profunda, eu nem sabia que era. Depois que eu vim saber que eu estava passando por uma depressão, começou a voltar a alegria, começou a voltar a esperança, começou a voltar, os meus sonhos começaram a voltar. E eu fiz os exames da tireoide deram rapidamente negativos. A médica disse que eu tinha que tomar remédio para a minha vida inteira e deu negativos. O exame do fígado demorou a dar positivo, mas eu sabia que eu estava curada. Em novembro do ano passado, a minha médica descobriu um exame de sangue que tem agora nos Estados Unidos. E como eu ia para lá, ela falou assim, daqui a um mês vai ter no Brasil. Mas como eu ia para lá, eu falei, eu vou fazer lá esse exame então. Esse exame tem 4 níveis. Tem lá 1, nenhuma fibrose. 2, fibrose níveis tais e tais. 3, cirrose hepática. 4, hepatocarcinoma, quer dizer, câncer no fígado. Aí eu fiz o exame. Aí o meu deu grau 1, nenhuma fibrose. A médica, quando viu o exame, mandei para ela por e-mail. Quando ela viu, ela ficou, eu não acredito, Rosane, você não tem nada no fígado. Agora você faz só acompanhamento uma vez no ano, repete esse exame, se você quiser, porque você não tem nada no fígado.